Eclesiastes capítulo 3. Hoje vamos meditar um pouco sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, vamos meditar, pensar um pouco sobre o tempo. E a palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes capítulo 3, começando no verso 1. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos fazer uma oração? Senhor, esta é a Tua palavra e nós oramos agora para que o Senhor nos dê graça e entendimento, para que possamos, ó Deus, ter clareza no entendimento da palavra do Senhor. Fala ao nosso coração e ministra sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, neste culto, nesta mensagem sobre esse tema tão importante que é o tempo, é que muitas vezes nós não conseguimos discernir entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E muitas vezes nós, por ser mais cômodo, por ser mais fácil, nós preferimos dizer, foi a vontade de Deus. No entanto, queridos, a nossa vontade e a vontade de Deus trabalham juntas. Nem tudo é vontade de Deus, nem tudo é a nossa vontade. A nossa vontade e a vontade de Deus trabalham juntas. Deus deixa de ser soberano por causa disso? Claro que não. Você deixa de ter a livre decisão por causa disso? Claro que não. O que acontece, queridos, muitas vezes é que para as coisas que dão certo, foi eu que fiz. Para as coisas que deram erradas, muitas vezes, erros nossos, nós jogamos para Deus, dizemos, Deus não quis. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos urgentemente resolver isso na nossa vida. Por que é importante resolver isso na nossa vida? Porque Deus nos deu graça e entendimento para tomarmos as melhores decisões. E muitas vezes nós lançamos a uma coisa que é chamada de determinismo, para dizer, não deu certo, foi a vontade de Deus. Eu não vou fazer porque não é a vontade de Deus. Amados, nós precisamos entender que Deus tem nos dado graça para vivermos e entendermos o tempo que nós estamos experimentando, vivenciando hoje. Quando eu estava terminando o último ano da minha faculdade de teologia, um tempo muito precioso, aprendi muitas coisas lá. Foi me dada uma tarefa de uma atividade que nós temos no final do curso, que é chamado de exegese, que é um estudo um pouco mais aprofundado de determinados textos da Bíblia. E então foi me dada a tarefa de estudar Isaías capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 17, onde nós temos um versículo muito conhecido, que é o versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o nome dele vai se chamar Emanuel. Esse é o versículo mais conhecido. Mas a partir do versículo 10 há algo muito interessante. Deus levanta o profeta Isaías para que ele vá até o rei Acaz, para dizer ao rei Acaz, olha, Deus está lhe dando uma oportunidade, pede a Deus um sinal.
eles estavam vivendo um período de grande apreensão, porque o grande reino da Síria estava chegando com o objetivo de dominá-los, com o objetivo de devastar toda aquela região. E Deus estava falando para o rei: olha, chegou a oportunidade, você precisa dar um passo de fé e decidir agora, buscar ao Senhor e pedir a Ele um sinal. O rei, mostrando toda a sua fé e toda a sua pseudo-humildade, ele bate no peito e diz assim: como? Eu vou pedir a Deus um sinal? De maneira nenhuma. Eu não vou tentar Deus pedindo a Ele que me dê um sinal. Como que se ele estivesse dizendo: olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Deus tem outras preocupações mais importantes do que ficar me dando sinais. Então o profeta disse: não basta você, rei, pesar sobre os homens, ou seja, cansar os homens, e agora você quer fazer a mesma coisa com Deus, mas o próprio Deus vai dar a você um sinal. O que Deus estava fazendo ali, queridos? Deus estava dando a oportunidade, naquele tempo de luta e de dor, aquele tempo de apreensão, aquele tempo de dificuldade, dando a oportunidade ao profeta, ao rei, dando a oportunidade ao rei e ao reino de Judá, que buscasse ao Senhor para pedir a Ele um sinal. Com isso eu quero dizer o seguinte: Deus nos dá a liberdade para buscarmos a presença dEle e pedirmos a Ele o que nós precisamos, o que nós desejamos. Pedir a Ele que nos ajude a realizar um sonho, pedir a Ele que nos ajude a vencer uma batalha, pedir a Ele que esteja conosco para passarmos por determinados vales da vida, e não tem nada errado nisso, pelo contrário, há alegria no coração de Deus em ouvir o teu clamor, amém ou não? Em ouvir a tua voz. Nós precisamos entender, queridos, que seja qual for o tempo que nós estamos vivendo, Deus quer passar esse tempo junto conosco. Eclesiastes fala sobre o tempo, e no primeiro versículo ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O que o autor do livro de Eclesiastes, o pregador, o Kohelet, quer dizer para nós, quer nos ensinar? Primeiro, que ele fala a respeito de dois tempos. Quando ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Será que ele está dizendo que as coisas vão acontecer sempre do jeito que elas estão preparadas para acontecer? Eu digo para você, sim e não. Por quê? Porque esse tempo do qual o autor de Eclesiastes está falando para nós aqui, ele está falando, se referindo, por exemplo, ao tempo das estações. Todo ano você tem as 4 estações. Você tem o verão, você tem o inverno, você tem o outono, você tem a primavera. Esse é um ciclo. E Deus cuida para que esse ciclo aconteça todos os anos, para que haja manutenção da vida. Deus preparou para que as coisas acontecessem sempre no tempo certo e determinado, para que a vida continuasse, a manutenção da vida continuasse existindo. Mas com isso, queridos, nós precisamos entender que Deus não tirou de nós a oportunidade de decidirmos dentro do tempo que nós estamos vivendo, o tempo que se chama hoje, a situação que você tem experimentado agora. E aí nós entramos naquela outra palavra que ele usa, que é traduzida aqui para nós na parte B do versículo, quando ele fala: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. De que tempo ele está falando agora? Ele está falando do tempo que se chama oportuno ou oportunidade. Ele está falando sobre o tempo que se chama oportunidade de decisão dentro da realidade que você está vivendo hoje. Queridos, há situações sobre as quais nós não temos domínio nenhum. Nós não temos domínio sobre a morte. Nós não temos domínio sobre as surpresas que nós vamos ter. Perder o emprego, muitas vezes você não tem domínio nenhum sobre isso. Impedir alguém de ir embora ou de vir para sua... Bom, para ir para casa até a gente consegue, mas às vezes para ir embora a gente não tem domínio sobre isso. A gente não tem domínio sobre uma situação, uma tempestade. Uma vez estava eu, pequeno, na casa da minha avó, dormindo lá, de repente eu ouvi um barulho. Eram as telhas da casa da minha avó que o vento estava arrancando. De repente estava lá chovendo dentro de casa, porque as telhas haviam sido mandadas embora, arrancadas de cima do telhado. Que domínio nós tínhamos sobre isso? Nenhum.
Mas há, queridos, um tempo de decisão. E sobre esse tempo eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo para compartilhar com você.